Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Este é o 11º capítulo do livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo, publicado pela primeira vez em 1890. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 11. A bruxa, por influência sugestiva da loucura de Marciana, piorou do juízo e tentou incendiar o cortiço. Enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes, ela, com todo o disfarce, carregava palha e sarrafos para o número 12 e preparava uma fogueira. Felizmente acudiram a tempo, mas as consequências foram do mesmo modo desastrosas, porque muitas outras casinhas, escapando como aquela ao fogo, não escaparam à devastação da polícia. Algumas ficaram completamente assoladas, e a coisa seria ainda mais feia, se não viera o providencial aguaceiro a apagar também o outro incêndio ainda pior, que de parte a parte lavrava nos ânimos. A polícia retirou-se sem levar nenhum preso. A Irum iriam todos à estação. Deus te livre! Demais para quê? O que ela queria fazer, fez, estava satisfeita. Apesar do empenho do João Romão, ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa, e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho, depois de reacomodar entre plangentes lamentações, o que se salvou do destroço. O tempo levantou de novo à meia-noite. Ao romper da aurora, já muita gente estava de pé, e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio, avaliando e carpindo, inconsolável e furioso, o seu prejuízo. De vez em quando soltava uma praga. Além do que escangalharam os urbanos dentro das casas, havia muita tina partida, muito giral quebrado, lampiões em fanicos, hortas e cercas arrasadas. O portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha. João Romão meditava para cobrir o dano, carregar um imposto sobre os moradores da estalagem, aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros. Viu-se numa adubadoura durante o dia inteiro. Desde pela manhã dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível. Mandou buscar novas tinas, fabricar novos jiraus e consertar os quebrados. Pôs gente a remendar o portão e a tabuleta. Ao meio-dia, teve de comparecer à presença do subdelegado na secretaria da polícia. Foi mesmo em mangas de camisa e sem meias. Muitos do cortiço o acompanharam, quer por espírito de camaradagem, quer por simples curiosidade. Uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade. Parecia uma romaria. Algumas mulheres levaram os seus pequenitos ao colo. Um magote de italianos ia à frente, macarroneando a fumar cachimbo. Alguns cantavam. Ninguém tomou bonde, e por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça, comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândola. A sala da polícia encheu-se. O interrogatório, exclusivamente dirigido a João Romão, era respondido por todos a um só tempo, a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade, que se via tonta. Nenhum deles nada esclarecia, e todos se queixavam da polícia, exagerando as perdas recebidas na véspera. A respeito de como se travara o conflito e quem o provocara, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo, porque na ocasião se achava ausente da estalagem, de que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram, como se aquilo lá fosse roupa de francês. Bem feito, bradou o subdelegado. Não resistissem. Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos, quando lhes não saía alguém pela frente. Esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal, pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos eram sempre a polícia quem os levantava, com as suas fúrias,
não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto, e não seria tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando, que fez logo a sua retirada no meio de uma alacridade mais quente ainda que a da ida. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade, que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso. Tanto que o médico, que logo depois da invasão da polícia, desceu da casa do Miranda à estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito, estavam a brincar e sucedera aquilo. Ninguém tivera a menor intenção de fazer de moça. Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeira ao doente. Muitos já iam demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira, ao passo que Piedade, aflita e atarantada, não fazia senão chorar e arreliar-se. A mulata, essa não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. Agora toda ela se sentia a apegar-se àquele homem bom e forte, àquele gigante inofensivo, aquele Hércules tranquilo que mataria o firmo com uma punhada, mas que, na sua boa-fé, se deixara navalhar pelo Facínora. E tudo por causa dela. Só por ela. Seu coração de mulher rendia-se cativo à semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações do rosto para sorrir, de fronte dos olhos enamorados da baiana, feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos, e tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o, já sem a menor sombra de escrúpulo, tratando-o por tu, ameigando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil, e ali mesmo, com presença da mulher dele, só faltava beijá-lo com a boca, que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos. Depois da meia-noite, dada ela e Piedade ficaram sozinhas. Velando o enfermo, deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de Santo Antônio, de que era irmão, e, com efeito, no dia imediato, enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia e o resto do cortiço formigava, tagarelando em volta do concerto das tinas e giraus, Jerônimo, ao lado da mulher e da Rita, seguia dentro de um carro para o hospital. As duas só voltaram de lá à noite, caindo de fadiga. De resto, toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama, se bem que nesse dia as lavadeiras em geral gazeassem o trabalho. As que tinham roupa, com mais pressa, foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas, à falta de melhor vasilha para o serviço. Discutiu-se a campanha da véspera, sem variar de assunto. Aqui era um que lembrava as suas proezas com os urbanos, descrevendo entusiasmado os pormenores da luta. Ali, outro repetia, cheio de empáfia, os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade. Mais adiante trocavam-se queixas e recriminações. Cada qual, mulheres e homens, sofrera o seu prejuízo ou a sua arranhadura, e mostravam entre si, numa febre de indignação, os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada. Mas às 9 da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem. A venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume. Bertoleza atirou-se ao colchão estrompada. João Romão recolheu-se junto dela, porém não conseguiu dormir. Sentia calafrios e pontadas na cabeça. Chamou pela amiga, a gemer, e pediu que lhe desse alguma coisa para suar. Supunha estar com febre. A crioula só descansou quando, muitas horas adiante, depois de mudar de roupa, ouviu pegar no sono. E daí a pouco, às 4 da madrugada, erguia-se ela com estalos de junta a bocejar,
fungando no seu estremunhamento pesadão e pigarreando forte. Acordou o caixeiro para ir ao mercado, gargarejou um pouco da água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores, riscando fósforos e acendendo cavacos no fogareiro, donde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso. Lá fora clareava já, e a vida renascia no cortiço. A luta de todos os dias continuava, como se não houvera interrupção. Principiava o burburinho. Aquela noite bem dormida punha-os a todos de bom humor. Pombinha, entretanto, nessa manhã acordara abatida e nervosa, sem ânimo de sair dos lençóis. Pediu café à mãe, bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros, escondendo o rosto. Não te sentes melhor hoje, minha filha? Perguntou-lhe Dona Isabel, apalpando-lhe a testa. Febre não tens? Ainda sinto o corpo mole, mas não é nada, isto passa. Foi de tanto gelo que tomaste em casa de madama, não te dizia? Agora o melhor é dar-te um escaldapés. Não, não, por amor de Deus, daqui a pouco estou em pé. Às 8 horas, com efeito, levantava-se e fazia, indolentemente, o alinho da cabeça, defronte do seu modesto lavatório de ferro. Dir-se-ia sem forças para a menor coisa. Toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente. Havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma, um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca, sem lhe alegrar os lábios, que pareciam ressequidos à míngua de beijos de amor. Assim delicada planta murcha, languece e morre, se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela as asas prenhês de fecundo e dourado pólen. O passeio à casa de Léonie fizera-lhe muito mal. Trouxe-lhe lá impressões de íntimos vexames que nunca mais se apagariam por toda a sua vida. A Cocotte recebeu-a de braços abertos, radiante com apanhá-la junto de si, naqueles divãs fofos e traidores, entre todo aquele luxo extravagante e requintado, próprio para os vícios grandes. Ordenou à criada que não deixasse entrar ninguém, nem mesmo o bebê, e assentou-se ao lado da menina, bem juntinho uma da outra, tomando-lhe as mãos, fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos, que saboreava gemendo de olhos fechados. Dona Isabel suspirava também, mas de outro modo. Na sua parva compreensão do conforto, aqueles impertinentes espelhos, aqueles móveis casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro. Ai, assim Deus quisesse ajudá-la. Às 2 da tarde, Léonie, por sua própria mão, serviu às visitas um pequeno lanche de foie gras, presunto e queijo, acompanhado de champanha, gelo e água de Celtes, e sem se descuidar um instante da rapariga, tinha para ela extremas solicitudes de namorado. Levava-lhe a comida à boca, bebia do seu copo, apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa. Depois da refeição, Dona Isabel, que não estava habituada a tomar vinho, sentiu vontade de descansar o corpo. Léonie franqueou-lhe um bom quarto, com boa cama, e mal percebeu que a velha dormia, fechou a porta pelo lado de fora, para melhor ficar em liberdade com a pequena. Bem, agora estavam perfeitamente a sós. Vem cá, minha flor, disse-lhe, puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã. Sabes, eu te quero cada vez mais, estou louca por ti. E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina, enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era. A Cocotte percebeu seu enleio e ergueu-se, sem largar-lhe a mão. Descansemos nós também um pouco, propôs, arrastando-a para a alcova. Pombinha assentou-se, constrangida, no rebordo da cama, e toda perplexa, com vontade de afastar-se, mas sem ânimo de protestar, por acanhamento, tentou reatar o fio da conversa, que elas sustentavam um pouco antes à mesa, em presença de Dona Isabel. Léonie fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura, as coxas e o colo. Depois, como que distraidamente, começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido,
Não! Para quê? Não quero despir-me. Mas faz tanto calor. Põe-te a gosto. Estou bem assim. Não quero. Que tolice a tua! Não vês que sou mulher, tolinha? De que tens medo? Olha, vou dar exemplo. E num relance desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha. A menina, vendo-se descomposta, cruzou os braços sobre o seio, vermelha de pudor. Deixa! Segredou-lhe a outra, com os olhos envesgados, a pupila trêmula. E apesar dos protestos, das súplicas e até das lágrimas da infeliz, arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela, a beijar-lhe todo o corpo, a empolgar-lhe com os lábios o rosa e o bico do peito. Deixa disso! Deixa disso! Reclamava a pombinha, estorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam a prostituta. Que mal faz? Estamos brincando. Não, não! Balbuciou a vítima, repelindo-a. Sim, sim! Insistiu Leoni, fechando-a entre os braços, como entre duas colunas, e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu. Pombinha arfava, relutando, mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre seu mesquinho peito de donzela impúbere e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos, nas estações mais sensitivas da sua feminilidade, acabaram por foguear-lhe a pólvora do sangue, desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos. Agora espolinhava-se toda, cerrando os dentes, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando, e metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados, até que com um assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo, ganindo ligeiros gritos secos, curtos, muito agudos, e afinal desabou para o lado, exânime, inerte, os membros atirados num abandono de bêbado, soltando de instante a instante um soluço estrangulado. A menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária, cingindo-se rente aos travesseiros e abafando o seu pranto, envergonhada e corrida. A impudica, mal orientada, ainda e sem conseguir abrir os olhos, procurou animá-la, ameigando-lhe a nuca e as espáduas, mas Pombinha parecia inconsolável, e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo, onde ela foi ocultando o rosto a soluçar baixinho. Não chores assim, meu amor. Pombinha continuou a soluçar. Vamos, não quero ver-te deste modo. Estás zangada comigo? Não volto mais aqui, nunca mais, exclamou por fim a donzela, desgalgando o leito para vestir-se. Vem cá, não sejas ruim. Ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha. Anda, não me feches a cara. Deixe-me. Vem cá, pombinha. Não vou, já disse. E vestia-se com movimentos de raiva. Leoni saltara para junto dela e pôs-se a beijá-la à força, os ouvidos e o pescoço, fazendo-se muito humilde, adulando-a, comprometendo-se a ser sua escrava, a obedecer-lhe como um cachorrinho, contando que aquela tirania não se fosse assim zangada. Faço tudo, tudo, mas não fiques mal comigo. Ah, se soubesse como eu te adoro. Não sei, largue-me. Espera, que amolação! Deixe de tolice. Escuta, por amor de Deus. Pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços, ajustando bem a sua roupa ao corpo, mas Leoni caíra-lhe aos pés, enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias. Olha, ouve, deixa-me sair. Não, não hás de ir zangada ou faço aqui um escândalo dos diabos. É que mamãe já acordou, com certeza. Que acordasse. Agora a meretriz defendia a porta da alcova. Oh, meu Deus, deixe-me sair. Não deixo, sem fazermos as pazes. Que aborrecimento. Dá-me um beijo. Não dou. Pois então não sais. Eu grito. Pois grita, que me importa?
Arrede-se daí, por favor. Faz as pazes. Não estou zangada, creia. Estou indisposta. Não me sinto boa. Mas eu faço questão do beijo. Pois bem, está aí. E beijou-a. Não quero assim. Foi dado de má vontade. Pombinha deu-lhe outro. Ah, agora bem. Espera um nada. Deixa arranjar-me. É um instante. Em 3 tempos, lavou-se ligeiramente no bidê, endireitou o penteado defronte do espelho, no movimento rápido de dedos, e empoou-se, perfumou-se, e enfiou camisa, anágua e penteador, tudo com uma expedição de quem está habituado a vestir-se muitas vezes por dia. E pronta, correu uma vista de olhos pela menina, desenrugou-lhe a saia, consertou-lhe melhor os cabelos, e readquirindo seu ar tranquilo de mulher ajuizada, tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomarem vermute com gasosa. O jantar foi às 6h30. Correu frio, não tanto por parte de Pombinha, que aliás se mostrava bem incomodada, como porque Dona Isabel, dormindo até o momento de a chamarem para a mesa, sentia-se aziada com o foie gras. A dona da casa, todavia, não se forrou a desvê-los e fez por alegrá-las rindo e contando anedotas burlescas. Ao café apareceu Juju, que a criada levara a passear desde logo depois do almoço, e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerrucha. Leoni pôs-se a conversar com ela, falando como criança, dizendo-lhe que mostrasse a Dona Isabel o seu papatinho novo. Mais tarde, no terraço, enquanto fumava um cigarro, tomou a mão de Pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas. A menina recusou o mimo, formalmente. Foi preciso a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo. Às 8h retiraram-se as visitas, seguindo direitinho para a estalagem. Durante toda a viagem, Pombinha parecia preocupada e triste. — Que tens tu? Perguntou-lhe a mãe 2 vezes, e de ambas a filha respondeu: Nada, aborrecimento. No pouco que dormiu essa noite, que foi a do barulho com a polícia, teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte, com molezas de febre e dores no útero. Não arredou pé de casa nem para ver os destroços do conflito. A notícia do defloramento e da fuga de Florinda, como a da loucura da velha marciana, produziu-lhe grande abalo nos nervos. Na manhã imediata, a despeito de fazer-se forte, torceu o nariz ao pobre almoço que Dona Isabel lhe apresentou carinhosa. Persistiam-lhe as dores uterinas, não vivas, mas constantes. Não teve ânimo de pegar na costura, e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido. Às 11 para o meio-dia, era tal seu constrangimento e era tal seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15, que, malgrado os protestos da velha, saiu a dar uma volta por detrás do cortiço, à sombra dos bambus e das mangueiras. Uma irresistível necessidade de estar só, completamente só, uma aflição de conversar consigo mesma, a apartava no seu estreito quarto sufocante, tão tristonho e tão pouco amigo. Pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpezas da antevéspera. Mas, lubrificada por essa recordação, toda a sua carne ria e rejubilava-se, pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde, junto de um homem amado, dentro dela balbuciando desejos, até aí mudos e adormecidos, e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo, enchendo-a de surpresas e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtase. Um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e distendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras. Não pôde resistir, assentou-se debaixo das árvores, um cotovelo em terra, a cabeça reclinada contra a palma da mão. Na doce tranquilidade daquela sombra morna, ouvia-se retinir distante a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja, e o canto dos trabalhadores, ora mais claro, ora mais duvidoso, acompanhando o marulhar dos ventos, ondeava no espaço melancólico e sentido, como um coro religioso de penitentes. O calor tirava do capim um cheiro sensual. A moça fechou as pálpebras vencidas pelo seu delicioso entorpecimento e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, braços e pernas abertas. Adormeceu. Começou logo a sonhar que, em redor,
ia tudo se fazendo de um cor-de-rosa, a princípio muito leve e transparente, depois mais carregado, e mais, até formar-se em torno dela uma floresta vermelha, cor de sangue, onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente. E viu-se nua, toda nua, exposta ao céu sob a tépida luz de um sol embriagador que lhe batia de chapa sobre os seios. Mas, pouco a pouco, seus olhos, posto que bem abertos, nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante, onde o sol, feito de uma só mancha reluzente, oscilava como um pêndulo fantástico. Entretanto, notava que, em volta da sua nudez alourada pela luz, iam se formando ondulantes camadas sanguíneas, que se agitavam, desprendendo aromas de flor, e, rodando o olhar, percebeu, cheia de encantos, que se achava deitada entre pétalas gigantescas, no regaço de uma rosa interminável, em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim, bordado de ouro, fofo, macio, trescalante e morno. E, suspirando, espreguiçou-se toda num enleio de volúpia ascética. Lá do alto, o sol a fitava obstinadamente, enamorado das suas mimosas formas de menina. Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro tremeu e agitou-se, e, desdobrando-se, abriu-se de par em par em duas asas, e principiou a fremir, atraído e perplexo. Mas, de repente, nem que se de improviso lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de cima, agitando as asas, e veio enorme borboleta de fogo adejar luxuriosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados. E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se penetrar de um calor estranho que lhe acendia, gota a gota, todo o seu sangue de moça, e a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora fugindo rápida, ora se chegando lentamente, medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo, mas a borboleta fugia. Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça. Queria a todo custo que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um só instante, e a fechasse num rápido abraço, dentro das suas asas ardentes. Mas a borboleta, sempre doída, não conseguia deter-se. Mal se adiantava, fugia logo, e irquieta, desvairada de volúpia. Vem, vem, suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um instante em mim, queima-me a carne no calor das tuas asas. E a rosa, que tinha ao colo, é que parecia falar e não ela. De cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças, a flor arregaçava-se toda, dilatando as pétalas, abrindo seu pístilo vermelho e ávido daquele contato com a luz. Não fujas, não fujas, pousa um instante. A borboleta não pousou, mas num delírio, convulsa de amor, sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, levantando logo ambas as mãos ao meio do corpo, e feliz e cheia de susto, ao mesmo tempo a rir e a chorar, sentiu o grito da puberdade sair-lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente. A natureza sorriu-se comovida. Um sino, ao longe, batia alegre as 12 badaladas do meio-dia. O sol, vitorioso, estava a pino, e por entre a copagem negra da mangueira, um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga, abençoando a nova mulher que se formava para o mundo.